No vídeo de hoje, o Tricentenário da Bíblia de Almeida, um texto escrito por Isvaldino Oliveira dos Santos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1981. O texto traz a adolescência e a conversão de Almeida, suas dificuldades, a cronologia das atividades de Almeida, as principais traduções das Escrituras para o português e o trabalho de Almeida, repercussões, comentários, o que havia antes de Almeida, um texto muito rico para todos os evangelhos. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O mundo de língua portuguesa comemora este ano o tricentenário da Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida diretamente dos originais em grego e hebraico. Ele é o nome português que tem sido impresso em maior número de vezes em toda a história. São literalmente milhões de Bíblias, Novos Testamentos e porções bíblicas que têm levado a legenda tradução de João Ferreira de Almeida. Ministro da Igreja Reformada Portuguesa em Java, atual Indonésia, João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, perto de Mangualde, no norte de Portugal, em 1628. Com a morte dos pais, foi morar na casa de um tio frade romano. Aos 13 anos, foi para a Holanda e já em 1641 encontrava-se em Batávia, na ilha de Java, onde recebeu um folheto em castelhano intitulado Diferença da Cristandade da Igreja Reformada e Romana. Converteu-se e fez profissão de fé na Igreja Reformada no mesmo ano, e no ano seguinte já traduzia da língua castelhana um resumo dos evangelhos e epístolas. Muito inteligente, traduziu dos 16 para 17 anos, entre os anos de 1644 e 1645, servindo-se da versão latina de Beza, da espanhola, francesa e italiana, a liturgia das igrejas reformadas e o catecismo de Heidelberg. Apresentou-se em 6 de março de 1651 ao consistório do presbitério em Batávia, na qualidade de visitante dos doentes. O maior sonho de Almeida era a reforma protestante em Portugal. Pregava habitualmente em português e francês e em 16 de outubro de 1656 é consagrada ao presbitério. Trabalhou em várias igrejas em Java e Ceilão. Foi um dos primeiros missionários na Índia depois da Reforma e o primeiro pastor ordenado que pregou em língua portuguesa. Em 11 de junho de 1633, retorna a Batávia e é convidado para pastorear a comunidade portuguesa. Em 1664, administrou a primeira comunhão nesta localidade de língua portuguesa. Dominava o grego, hebraico, holandês, português e francês. Em 16 de setembro de 1689, foi jubilado e em 6 de outubro de 1691 morreu com 63 anos de idade. Foi cognominado pela Holanda como defensor da verdade. Hoje, a Bíblia é o livro mais publicado no Brasil. Mesmo com tiragens calculadas em milhões durante os últimos 50 anos, a procura das Escrituras Sagradas tem sido maior do que a oferta,
e as editoras dificilmente têm conseguido abastecer este mercado. João Ferreira de Almeida torna-se, portanto, credor de nossa gratidão e merecedor das homenagens que podemos lhes prestar neste tricentenário do Novo Testamento na língua portuguesa. Adolescência e conversão. Segundo Edgar Francis Hallock, missionário norte-americano, professor de grego há 36 anos no Brasil e profundo conhecedor da versão de Almeida, relata que tudo começou quando Vasco da Gama fez sua primeira viagem às Índias de julho de 1947 a 1499. Em 510, uma colônia portuguesa foi fundada em Goa, capital do Oriente Português, e em 1542, São Francisco Xavier chegou também àquela localidade, fazendo dela o centro de suas atividades missionárias. Em 2 de abril de 1595, uma frota holandesa embarcou rumo às Índias Orientais, instruída por um marinheiro holandês que fizera parte da marinha portuguesa. Os holandeses se fixaram em Batavia em 1619 e expulsaram os portugueses de Ceilão em 1638, 1658 e de Malaca em 1641. Em 1642, João Ferreira de Almeida viajou de Java, hoje de Jacarta, para Malaca. Quando chegou em Batava, e por que motivos é totalmente ignorado. No entanto, segundo ele mesmo conta em seu livro A Diferença da Cristandade, impresso pela primeira vez em Batavia em 1668, recebeu um folheto em castelhano vindo a converter-se ao Evangelho. Na introdução de sua obra, ele escreveu assim: "Me resolvi, finalmente, a comunicar à minha nação, em sua própria língua, como também a todas as demais que outra não entendem, o meio e instrumento que Deus, nosso Senhor, se serviu para livrar-me das espessas trevas em que andava, que foi este livrinho em castelhano, que, por sua divina graça, indo daqui para Malaca, no ano de 1642, foi servido para deparar, para ter-me, se não ofereciam tantas dificuldades em dele se mandarem fazer algumas impressões. E estar eu também muito certo de, por esta via, abrir Deus nosso Senhor a muitos os olhos do entendimento." A conversão de Almeida foi marcada por profunda convicção de que a palavra de Deus é a única autoridade suprema de fé e prática para a salvação do homem. Dificuldades. Não resta dúvidas que ele foi um vaso escolhido de Deus para tão nobre trabalho, e no livro de Atos há uma passagem que pode ser muito bem aplicada a Almeida. Disse-lhe, porém, o Senhor: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Atos 9, 15 e 16. Os vasos que escolhe experimentarão sofrimentos. Paulo foi um destes vasos que não retrocedeu perante as duras provas por que passou, mas as aceitou de bom grado. Deus não pode usar a pessoa que se recusa a passar pelo fogo. Os grandes heróis da Bíblia atravessaram por profundas experiências, como, por exemplo, José, desprezado e vendido pelos irmãos, tentado pela mulher de Potifar, preso longe de seu pai, mas não de seu Deus. Diante de todas as agruras, sabia que um dia a situação haveria de modificar-se. O resultado de suas lutas, sofrimentos, preparo e experiência fê-lo
num dos homens mais importantes do Antigo Egito. Almeida também segue esse mesmo caminho e torna-se um dos homens mais importantes para o mundo de língua portuguesa, como intérprete dos originais sagrados para o vernáculo. Em Portugal, Almeida dispunha de célebres universidades, de famosas academias. Não faltavam homens versados na literatura clássica no país, mas de lá não saiu a tradução do livro sagrado para o mundo português. Esse trabalho foi nascer num lugar bem distante, na ilha de Java, Oceania, distante dos principais centros culturais do mundo de então. Lá é que o jovem português encontrou ambiente para seu precioso trabalho. Depois de muitas dificuldades, lutas e provações, ele conseguiu efetuar a primeira parte de seu trabalho. Cronologia das atividades de Almeida. Edgar Francis Hallock apresenta-nos as principais atividades desenvolvidas por Almeida, que apresento a seguir. 1628. Nascimento de João Ferreira de Almeida em Portugal. 1640. Encontra-se em Batávia, Java, hoje Filipinas. 1642. Parte de Batávia para Malaca, quando recebeu um folheto em espanhol, La Diferença de la Cristandade, pela leitura converteu-se. Em 1644, com 16 anos, começou o seu trabalho na tradução, obedecendo à chamada que teve por ocasião da conversão. 1648. Terminado em 1645, perde-se o manuscrito. Somente 35 anos depois, a nova tradução é terminada. Foi ainda neste ano nomeado pretendente para o ministério pela Igreja Reformada Holandesa, com o trabalho de visitar os doentes em hospitais e prisões. 1650. Traduziu para o português A Diferença da Cristandade. 1654. 1654. Aceito como candidato ao ministério sob supervisão. Continua os seus estudos teológicos e aprende o grego e o hebraico. 1656. Consagrado ao ministério em 16 de outubro. Casado com Dona Lucrécia Valcoa de Lemes, tiveram uma filha cujo nome é desconhecido e um filho chamado Mateus, conforme certidão de batismo, registrada em 14 de junho de 1665. Em 1656, inicia-se neste ano, indo até 1660, seu pastorado em diversas igrejas portuguesas em Ponta Gale, Ceilão, Colombo, Tuticorin, Quilom, Coxim e Cabo Comorim, tudo no sul da Índia. Em 1660, criava problemas para a Companhia Holandesa das Índias Orientais, porque criticava a Igreja Católica Romana duramente. Neste ano, ocorre um fato interessante, o qual se pode ver a proteção de Deus sobre o casal. Um dia, viajando de Gale a Colombo com a esposa em um palenquim carregado por escravos, foram atacados por um elefante, ao que fugiram, deixando o casal sentado onde estava. O elefante chegou e com a tromba bateu na cobertura do palenquim, emitindo um grito de elefante indo embora. Após esse incidente, Almeida prossegue até 1676, dedicando principalmente ao trabalho de tradução do Novo Testamento. 1680. Devido à demora dos revisores da Batávia, enviou o manuscrito a Amsterdã para ser impresso na Holanda. A nova comissão revisora foi formada, inclusive, um brasileiro de descendência holandesa
nascido na Paraíba, e o Novo Testamento foi impresso. 1681. O Novo Testamento sai do prelo. Pela primeira vez vê-se impresso o Novo Testamento em português. 1689. Em 16 de novembro, Almeida é jubilado. 1691. Falecimento de Almeida. 1748. Desde até 1753, o reverendo Jacobus Op de Wacker, em Batávia, completa o trabalho do Antigo Testamento que havia sido feito por Almeida até Ezequiel 41 e 21. Depois disso, foi impresso toda a Bíblia em 2 volumes. Estava concluído o trabalho de João Ferreira de Almeida. Sua esposa. Há um adágio popular que diz: atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Sua esposa Lucrétia Valcoa de Lemes foi essa grande mulher. Essa grande serva de Deus deu uma expressiva ajuda intelectual ao esposo nos trabalhos linguísticos, nas traduções dos originais, bem como no pastorado, tornando-se uma ajudadora generosamente cristã. Foi fiel e possuía convicções tão profundas quanto as de seu esposo. Num testamento datado de 20 de julho de 1682 e encontrado no Arquivo do Estado de Jacarta, mostra que o casal tinha uma filha casada e um filho por nome Mateus. Segundo J.L. Isvelém Gribel, a esposa de Almeida era convertida do catolicismo romano e é pouco provável, como se pensa, que ela tenha sido filha de um ministro evangélico reformado da cidade de Malaca, o que havia antes de Almeida. Depois da tradução da Vulgata Latina, foram efetuadas várias traduções da Bíblia em diversos idiomas, sendo que para cada povo Deus escolheu os meios e as pessoas certas a fim de levar sua mensagem. Por intermédio de Jerônimo, os latinos ficaram conhecendo a Bíblia. João Hus levou-os aos tchecos, Wycliffe aos ingleses e Lutero aos alemães. É interessante salientar que a Bíblia trouxe importantes contribuições para todas essas línguas, difundindo e enriquecendo-as. Para os portugueses, no entanto, Deus escolheu João Ferreira de Almeida, que hoje são em média 150 milhões de pessoas. Outro fator a ser observado é que após 150 anos depois da Reforma Protestante, o mundo português ainda não possuía o Novo Testamento em sua língua e quando finalmente o Antigo Testamento foi publicado, já haviam se passado 200 anos depois da morte de Martinho Lutero. Principais traduções das Escrituras para o português e o trabalho de Almeida. Num trabalho de Edgar Locke, publicado no Jornal do Brasil, citamos em ordem cronológica os diversos trabalhos realizados na Bíblia e suas versões. 1495. A primeira publicação de um trecho das Escrituras em português, feita por ordem da rainha Dona Leonor, esposa de Dom João II. Trata-se da A Vida de Cristo, tradução do latim. Era o Evangelho de São Mateus, com acréscimos de passagens dos outros evangelhos não incluídos em Mateus. 1505. Também por ordem de Dona Leonor, Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais, por Bernardo de Brivega, tradução do latim. 1681, o Novo Testamento traduzido por João Ferreira de Almeida, impresso em Amsterdã, Holanda. 1748. Deste ano até 1753, é impresso os volumes 1 e 2, contendo o Antigo Testamento, e assim toda a Bíblia. 1781. O Novo Testamento traduzido da Vulgata por Antônio Pereira de Figueiredo. Era o primeiro Novo Testamento católico em português. 1790. O Antigo Testamento na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo.
1818. A Bíblia de Almeida em um só volume. 1847. O Primeiro Testamento impresso no Brasil. É traduzido da Vulgata por Dom Joaquim de Nazaré, bispo de Coimbra, refugiado em Portugal e servindo em São Luís do Maranhão. 1879. O primeiro Novo Testamento de Almeida impresso no Brasil, revisado por Blackford, representante da Sociedade Bíblica Americana em Portugal, e publicado no Rio de Janeiro. 1902. É realizado um trabalho de tradução da Vulgata pelos religiosos franciscanos da Bahia, publicada em volumes pequenos. Em 1917, a tradução brasileira da Bíblia, edição publicada pela Sociedade Bíblica Americana, da revisão feita por uma comissão composta de 6 brasileiros e 3 missionários americanos. Era a chamada Versão Fiel. 1930. Bíblia de Matos Soares, traduzida da Vulgata e publicada em Lisboa. 1934. O Novo Testamento, traduzido do grego pelo padre Humberto Roden, com referência à Vulgata. 1944. A primeira Bíblia publicada no Brasil. É edição de Almeida, editada pela Imprensa Bíblica Brasileira nas oficinas da Casa Publicadora Batista. 1948. O Novo Testamento pelo padre Negromonte, editora Agir. 1949. O Novo Testamento, revisão da Imprensa Bíblica Brasileira. 1950. O Novo Testamento, traduzido da Vulgata por Mons Vicente Zione Pia, Sociedade de São Paulo. 1951. O Novo Testamento de Almeida, revisão autorizada pela Sociedade Bíblica do Brasil. 1958. Bíblia de Almeida, revisada pela Sociedade Bíblica do Brasil, novas versões do Novo Testamento e da Bíblia, publicadas por editoras católicas, baseada nas línguas originais. 1963. Tradução Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs. 1967. Bíblia na revisão da Imprensa Bíblica Brasileira. Ainda neste ano, é feita a tradução Novo Mundo por Watchtower Bible and Society em Pensilvânia pelas Testemunhas de Jeová, impressa nos Estados Unidos, realizada ainda em paráfrase O Novo Testamento Vivo, editora Mundo Cristão, São Paulo. 1969, Bíblia publicada pelas Edições Paulinas de São Paulo e traduzidas das línguas originais. Em 1970, Novo Testamento traduzido do grego e publicado pela Comunidade Taizé, França, em cooperação com a editora Herder de São Paulo. 1973, a Bíblia na linguagem de hoje, o Novo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil, Rio de Janeiro. Repercussões. Foi Deus quem esteve cuidando do povo de língua portuguesa por intermédio da obra deste jovem lusitano. Segundo o reverendo Benjamin Moraes, Deus deu ao mundo não somente seu Filho amado, mas também sua revelação através dos séculos por intermédio da Bíblia. A versão de João Ferreira de Almeida causou grandes repercussões e benefícios. Dele disseram algumas pessoas ilustres. Eduardo Moreira, pastor português. Ele se fez credor da maior e mais digna gratidão do mundo de fala portuguesa, gratidão que ainda hoje é uma dúvida inteiramente em aberto. João Ferreira de Almeida fez a descoberta da Bíblia para os portugueses, como Fernão de Magalhães fizera, século e meio antes, a descoberta experimental da esfericidade da Terra a favor da humanidade e em maior lustre de sua pátria. Teófilo Braga, escrevendo sobre Almeida, declarou: é o maior e mais interessante documento para se estudar a língua portuguesa no século XVII.
e de Almeida diz que, pela sua longa residência no estrangeiro, escapou incólume à reforma dos seiscentistas. A sua origem popular e a comunicação com o povo levaram-no a empregar formas vulgares que nenhum escritor cultista do seu tempo ousaria escrever. Muitas vezes, o esquecimento das palavras usuais portuguesas levaram-no ainda a recordar-se de termos equivalentes, e é este uma das causas da riqueza do seu vocabulário. Almeida nunca foi padre. Almeida é conhecido em toda parte como tradutor da Bíblia. Apesar de usar o título de padre, ele nunca foi padre. Este título era usado por todos os pastores das igrejas holandesas reformadas e mesmo por pastores de outras denominações e nacionalidades. Os líderes noruegueses e holandeses empregavam a palavra presten, que é igual a sacerdote, para designar os pastores daquelas igrejas ou mesmo de outras denominações e nacionalidades. Comentários. Os muitos evangélicos hoje no Brasil devem-se em parte ao excelente trabalho desempenhado por este grande servo de Deus. Devemos, portanto, amá-lo, honrando o livro que ele tanto amou. Neste tricentenário será também uma época oportuna em que todos deverão ler a sua Bíblia pelo menos uma vez. Segundo o pastor Edgar Francis Hallock, a Sociedade Bíblica do Brasil enviará breve material informativo sobre o assunto e de promoção para todas as igrejas. Os irmãos pastores e líderes das Assembleias de Deus, bem como as demais denominações evangélicas, poderão, desde já, preparar seus planos para a celebração desta data tão significativa para a vida de todos os cristãos. Esses trabalhos poderão ser do tipo pergunta e resposta sobre Almeida, conferências bíblicas e principalmente grupos de orações para que Deus possa levantar outros grandes homens e traduzir a Bíblia para idiomas e dialetos que ainda não a têm. Colaboraram neste artigo Eduardo Hallock, Benedito Natal Quintanilha, Nils Laurence Olson, Eduardo Moreira, Benjamin Moraes, Caroline Patterson e Nilza Moraes. Jornal Mensageiro da Paz, 1981. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.